Ele riu-se, um escárnio cruel a torcer-lhe os lábios. Canta esta área e dou-te 100 milhões de euros. Mas quando a filha da empregada abriu a boca, o impensável aconteceu, deixando todos atônitos, suspensos num silêncio carregado de choque. Ela é a filha da mulher da limpeza, sussurrou alguém nas sombras da opulência. O que é que ela está a fazer aqui? Na Academia de Música do Porto, a música era a soberana incontestada, e o poder era medido em pilhas de dinheiro. Entre prodígios e herdeiras, uma rapariga ousou acreditar que uma voz, apenas uma voz, seria suficiente. Eu dar-te-ia 100 milhões de euros se conseguisses cantar isso. O cantor mais famoso do mundo desatou a rir. Os flashes das câmaras fotográficas explodiram como relâmpagos brancos. Murmúrios de incredulidade varreram a sala. Ninguém sabia que, para além do silêncio dos soalhos polidos e dos corredores envernizados, uma canção esperava. Uma canção mais antiga, mais verdadeira, mais poderosa do que qualquer fama. O que começou como um desafio sádico culminou num julgamento. O que começou como riso transformou-se em lenda. Esta é a história de uma voz esquecida que se ergueu das sombras do mármore para mudar para sempre o significado da música. E antes que te esqueças, do lugar onde estás a ver hoje, deixa um comentário abaixo. Adoraríamos saber até que ponto estas histórias ressoam contigo. Desfruta da narrativa. Ele pagara 100 milhões de euros por uma canção que achava que ela nunca conseguiria cantar. O sussurro ecoava pelos corredores de mármore da mais prestigiada escola de música do mundo. A história de um homem que tinha tudo e de uma menina que tinha apenas a sua voz. A Academia de Música do Porto não era apenas uma escola, era um reino. As suas paredes foram erguidas com dinheiro antigo e ambição nova. Os relevados eram aparados com uma precisão cirúrgica. A luz do sol atravessava os vitrais, tingindo os soalhos com um caleidoscópio de cores, tão brilhantes que se podia ver o próprio reflexo. Os alunos que caminhavam por estes corredores não eram crianças comuns. Eram os descendentes dos Rodrigues e dos Santos, herdeiros de fortunas e dinastias. Carregavam violinos que valiam mais do que casas e usavam sapatos mais caros que o salário mensal de um professor. E todos os dias, Carla Rebelo limpava o chão por onde eles passavam. Carla era um fantasma no meio de toda aquela grandeza. Movia-se silenciosamente, uma sombra ágil pelos corredores, o seu carrinho de limpeza a rolar discretamente ao seu lado. Polia as placas de latão que homenageavam ex-alunos famosos e limpava o pó dos pianos de cauda onde lendas tinham tocado. Era invisível, e a academia gostava que assim fosse. Os funcionários deviam ser eficientes, silenciosos e discretos. A sua filha, Beatriz Rebelo, de 10 anos, era ainda mais invisível. Beatriz, com os seus cabelos loiros que pareciam capturar a luz e olhos da cor do céu de verão, vivia com a mãe num pequeno apartamento destinado ao pessoal, escondido atrás das cozinhas da academia. Era um espaço simples e imaculado, onde pairava sempre um leve cheiro a lixívia e a pão acabado de cozer da cafetaria. O seu mundo contrastava de forma gritante com o luxo que existia a meros 100 metros de distância. Enquanto os outros alunos estudavam áreas italianas e compositores alemães, Beatriz aprendia a separar a roupa e a esfregar o chão sem deixar marcas. Mas Beatriz tinha um segredo. Quando os grandes salões ficavam vazios e os últimos ecos de um violoncelo ou de um soprano se dissolviam na noite, ela ficava de pé no meio do grande auditório. Sozinha, na vasta e silenciosa escuridão, ela cantava. Não cantava as peças complexas que ouvia nos ensaios. Cantava as canções simples e antigas que a sua mãe lhe ensinara. Canções que falavam de colinas, de amor e de perda, de uma força tranquila que se sentia como um lar. A sua voz não era bombástica nem avassaladora. Era pura e clara como a água de uma nascente de montanha. Enchia o salão vazio não com poder, mas com sentimento, um sentimento profundo e ressonante que parecia pairar no ar muito depois de a nota se extinguir. Ela nunca deixava ninguém ouvi-la. O medo de ser descoberta, de ser ridicularizada, pesava constantemente no seu pequeno peito. Ali, ou se era um prodígio ou não se era ninguém. E ela era a filha da empregada. Era menos do que ninguém. Numa manhã fresca de outono, um zumbido de excitação percorreu a academia. Uma série de cartazes grandes e elegantes apareceu em expositores de veludo. O desafio de vozes de elite, o evento anual de maior prestígio da academia, fora anunciado. Era um concurso de canto como nenhum outro. O prémio era uma bolsa de estudo integral para a Academia do Porto, um contrato de gravação e uns espantosos 100 milhões de euros em patrocínios e doações. Não era apenas um prémio, era uma vida nova. Este ano, o juiz principal era o lendário Rui Mendes. Rui Mendes era a maior história de sucesso da Academia do Porto. Uma superestrela global com uma voz que, segundo os críticos, podia fazer chorar os anjos. Era um deus no mundo da música. Era também um ex-aluno da Academia,
e o seu regresso como juiz era um evento monumental. Era conhecido pelo seu perfeccionismo, pela sua língua afiada e pela sua total intolerância a tudo o que não fosse brilhante. A sua presença eletrizava os alunos. Ganhar significaria ser coroado pelo próprio rei. No grande refeitório, as vozes ecoavam com ostentação. Os meus pais já contrataram o melhor professor de canto de Milão, anunciou Mariana Faria, uma rapariga de cabelo ruivo flamejante e um sorriso perpetuamente presunçoso. O pai dela era dono de um império de comunicação social. O Rui Mendes adora crossover clássico. Vou cantar Nessun Dorma. A minha mãe está a fazer o meu vestido, acrescentou outra aluna. Está coberto de cristais Swarovski verdadeiros. Beatriz estava sentada numa pequena mesa isolada ao canto, onde os filhos dos funcionários podiam comer depois de o corpo principal de alunos ter terminado. Ouviu as suas gabarulices e planos. O seu coração apertou-se com um anseio doloroso e impossível. Imaginou-se a subir ao palco, a luz brilhante a aquecer-lhe o rosto. Quase conseguia sentir o silêncio da multidão, a excitação da primeira nota. Era um sonho belo e torturante, um sonho para outras raparigas, em outras vidas. Naquela noite, enquanto ajudava a mãe a polir o enorme troféu de vidro no átrio do grande auditório, Beatriz olhou para o prémio do ano anterior. Era uma estatueta de cristal de um pássaro a voar. O seu próprio reflexo olhava para ela do vidro. Uma menina pequena e séria, num vestido desbotado de segunda mão. É lindo, não é? Perguntou Carla em voz baixa, seguindo o olhar da filha. Beatriz assentiu, com um nó na garganta. A vencedora ganha uma vida nova. Carla parou de polir e ajoelhou-se ao lado da filha. Afastou suavemente uma madeixa de cabelo loiro do ouvido de Beatriz. Tu tens uma voz linda, Beatriz Rebelo. Uma voz que conta histórias. Isso é um dom. Mas eu não sou como elas, mãe, sussurrou Beatriz, os olhos a encherem-se de lágrimas. Não conheço todas aquelas canções complicadas. Não tenho um vestido de cristal. Carla abraçou-a com força. O cheiro familiar a sabão de lavanda era reconfortante. Tu tens algo que elas não têm, disse ela, a voz firme mas suave. Tu tens coração. Quando cantas, cantas com a tua alma. Isso vale mais do que qualquer cristal. Mais tarde, nessa noite, muito depois de a mãe ter adormecido, Beatriz estava deitada, acordada, as palavras dos alunos a ecoarem nos seus ouvidos. Estão à procura de uma estrela. Precisas de uma técnica perfeita. Ela é a filha da empregada. O que é que ela podia fazer? Mas depois ouviu a voz da mãe na sua cabeça, tu tens coração. Numa súbita onda de coragem, assustadora e emocionante, Beatriz saiu da cama. Deslizou pelos corredores silenciosos e iluminados pela lua da academia. Os seus pés descalços não faziam barulho no chão de mármore frio. Dirigiu-se ao escritório da administração, onde uma única lâmpada brilhava sobre a recepção. A folha de inscrição para o desafio de vozes de elite estava numa prancheta. A lista já era longa, preenchida com assinaturas elegantes e confiantes. Mariana Faria, Diogo Santos, Francisca Rodrigues. A sua mão tremia enquanto pegava na caneta. Por um momento, quase se virou. O medo agarrou-lhe o coração com uma mão gelada. Mas depois lembrou-se das mãos cansadas da mãe, do seu minúsculo apartamento, do sonho que guardava tão secretamente nos recantos do seu coração. Respirou fundo. Com letras pequenas e direitas, no fundo da lista, escreveu o seu nome. Beatriz Rebelo. Não preencheu a secção do instrumento nem a canção escolhida, apenas escreveu o seu nome. Foi o suficiente. Ao voltar para o seu quarto, sentiu uma profunda sensação de pavor e triunfo. Tinha saído das sombras. Agora, tinha de entrar na luz. No dia seguinte, a descoberta do seu nome na lista não foi recebida com aplausos, mas com zombaria. Beatriz Rebelo, gritou Mariana Faria, a rir, mostrando a prancheta às amigas. A filha da mulher da limpeza. O que é que ela vai fazer? Cantar uma canção sobre esfregar o chão. As suas amigas uivaram de alegria. Talvez o talento dela seja limpar sanitas em tempo perfeito, acrescentou uma delas. O riso perseguiu Beatriz pelo corredor. Cada palavra cruel era como uma pequena pedra afiada a atingi-la. Manteve a cabeça baixa, o rosto a arder de vergonha, fingindo não ouvir, mas as palavras alojaram-se profundamente. Passou o resto do dia escondida no apartamento, recusando-se a sair. Disse à mãe que se sentia doente. Carla sabia que não era verdade. Encontrou Beatriz encolhida na sua pequena cama, a agarrar uma almofada. Carla sentou-se ao seu lado. Por um longo momento, não disse nada, apenas pousou a mão nas costas de Beatriz.
Eles acham que eu sou uma anedota, murmurou Beatriz para a almofada. O que eles pensam não muda quem tu és, disse Carla suavemente. As palavras deles são apenas ruído. A tua voz é música. Começou a cantarolar uma melodia simples e assombrosa. Era uma canção que Beatriz conhecia desde sempre, uma canção de embalar que a sua mãe lhe cantava todas as noites. Era uma canção antiga, que o avô dela costumava cantar. Mãe, perguntou Beatriz, a voz um sussurro, o que é essa canção? A expressão de Carla tornou-se distante, um brilho triste e orgulhoso nos seus olhos. É a canção do teu avô, explicou ela. Há muito tempo, ele era um soldado, um grande homem. Ele dizia que esta canção era a canção de embalar de um soldado. Fazia-o lembrar-se daquilo porque lutava, pelo lar, pela paz, por um lugar tranquilo para descansar. Ela olhou diretamente para Beatriz. Ele foi o homem mais corajoso que alguma vez conheci, Beatriz. E nunca deixou que ninguém lhe dissesse quem ele era ou o que valia. Essa coragem está no teu sangue. Nunca te esqueças disso. Naquela noite, Beatriz não ouviu apenas a canção, sentiu-a. Sentiu a coragem de um homem que nunca conheceu. Pensou na sua bravura e na força silenciosa e incansável da sua mãe. Percebeu que a sua mãe também era uma guerreira. Lutava as suas batalhas todos os dias com uma esfregona, um balde e um espírito inquebrável. As audições preliminares realizaram-se uma semana depois num dos pequenos auditórios. Era um espaço pequeno, mas ainda assim intimidante. A sala estava revestida com painéis de madeira escura, e os rostos dos juízes preliminares eram severos, 3 professores de música séniores da academia. Os alunos que atuaram antes de Beatriz eram um desfile de perfeição polida. Tinham faixas de acompanhamento em aparelhos caros. Tinham movimentos perfeitamente ensaiados. Mariana Faria cantou a sua área italiana com uma proeza técnica impecável, atingindo todas as notas altas com uma precisão impressionante. Os juízes assentiram, impressionados, tomando notas nos seus blocos. Quando o diretor de palco chamou Beatriz Rebelo, uma onda de risinhos percorreu a sala de espera. Beatriz subiu ao palco. Usava um vestido branco simples que a mãe lhe fizera de uma toalha de mesa antiga. Estava limpo e arrumado, mas ao lado dos trajes de marca dos outros concorrentes, parecia o vestido de uma indigente. As suas mãos estavam frias e úmidas, o coração a bater contra as costelas. Ficou no centro do palco, uma figura pequena e solitária. Tem uma faixa de acompanhamento, querida? Perguntou uma das juízas, uma mulher de óculos severos. Não, senhora, respondeu Beatriz, a voz pouco mais que um sussurro. Vou cantar a capela. A juíza suspirou, um olhar de impaciência no rosto. Outro juiz olhou para o relógio. Já estavam atrasados. Beatriz fechou os olhos, isolando-se dos rostos céticos e da atmosfera intimidante da sala. Respirou fundo e pensou na sua mãe. Pensou no seu avô, que nunca conheceu. Lembrou-se da canção dele e começou a cantar. O sol põe-se baixo sobre a colina. Era apenas a sua voz. Sem piano, sem orquestra, sem grande espetáculo. Era crua, sem adornos e completamente honesta. A melodia da canção de embalar do soldado encheu a sala. Não era uma atuação, era uma oração. A sua voz não subiu até ao teto como a de Mariana. Em vez disso, alcançou cada pessoa na sala, tocando-os suavemente, insistentemente, no coração. Falava de cansaço e esperança, de medo e coragem. A sala, que momentos antes estava inquieta, ficou completamente silenciosa. O juiz que olhara para o relógio baixou lentamente a mão. A mulher de óculos severos pousou a caneta. Não estavam apenas a ouvir uma canção, estavam a sentir uma história. Viram as imagens que a sua voz pintava. Um soldado longe de casa, uma mãe a cantarolar para o seu filho. A promessa tranquila de um novo dia. Quando a última nota se desvaneceu no silêncio, ninguém falou. O silêncio era profundo, cheio de emoção não dita. Os juízes apenas olhavam para a menina no palco, a sua compostura profissional momentaneamente quebrada. Tinham ouvido centenas de audições tecnicamente perfeitas. Não ouviam nada tão real há anos. Finalmente, o juiz principal limpou a garganta. Olhou para as suas notas, depois de volta para Beatriz, um novo respeito no seu olhar. Obrigado, Beatriz, disse ele, a voz mais suave do que antes. Pode ir. Ao sair do palco, Beatriz ouviu Mariana sussurrar a uma amiga, o que foi aquilo? Uma canção popular velha e aborrecida. Os juízes devem estar surdos. Mas Beatriz não se importou. Pela primeira vez, não tinha cantado para eles, tinha cantado para si mesma.
A lista dos semifinalistas foi afixada na manhã seguinte. Beatriz prescrutou os nomes, o coração a martelar, e lá, no fundo, estava o seu. Beatriz Rebelo. Tinha conseguido. Um pequeno suspiro de alegria escapou-lhe dos lábios. A sua vitória, no entanto, apenas a tornou um alvo maior. Mariana e as suas amigas estavam furiosas. Para elas, era um insulto que a filha de uma empregada tivesse avançado enquanto outras, mais merecedoras, tinham sido eliminadas. O seu bullying tornou-se mais explícito. Uma tarde, enquanto Beatriz atravessava o pátio, Mariana e duas amigas encurralaram-na. Não acredito que te deixaram passar, zombou Mariana, bloqueando-lhe o caminho. O meu pai é um dos principais doadores desta escola. Podia fazer com que tu e a tua mãe fossem expulsas com um telefonema. Deixa-a em paz, Mariana, disse uma voz calma. Todos se viraram. Encostado a um carvalho próximo estava o Sr. António Silva, o velho jardineiro da academia. Era um homem pequeno, com as mãos curtidas por décadas de trabalho e olhos amáveis e conhecedores. Segurava umas tesouras de podar. Mariana desdenhou. E você quem é? O jardineiro. Fique fora disto. Trabalho nesta academia desde antes de a menina nascer, menina Faria, disse o Sr. António, a voz tranquila mas firme. Deu um passo em frente. É preciso mais do que o nome de família para se ter talento. É preciso alma. Lançou um olhar significativo a Mariana. Isso é algo que o dinheiro não pode comprar. Mariana, furiosa e envergonhada por ser desafiada por um membro do pessoal, lançou-lhe um olhar venenoso e fugiu com as amigas. Beatriz olhou para o Sr. António, os olhos arregalados de gratidão. Obrigada, sussurrou. Ele sorriu-lhe gentilmente. Não penses nisso, menina. A tua forma de cantar faz-me lembrar alguém que conheci. Um bom homem. Fez uma pausa, o olhar perdido na distância. General Manuel Rebelo. O teu avô. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. Conheceu-o. Conheci, disse o Sr. António, uma recordação calorosa na sua voz. Servi sob o seu comando há muito tempo. Era um herói, mas um homem humilde. Cantava essa mesma canção que tu cantas. Dizia que nos ajudava a não ter medo. Lembrava-nos pelo que lutávamos. Olhou para Beatriz, o seu olhar penetrante. Tens o espírito dele em ti. Não deixes que ninguém apague essa luz. As suas palavras foram um escudo. Envolveram Beatriz, protegendo-a da dúvida e do medo. Ela já não era apenas a filha da empregada. Era a neta de um herói. E tinha a canção dele para cantar. A semifinal foi um evento muito mais grandioso. Realizou-se no grande auditório, o mesmo salão onde Beatriz costumava cantar em segredo. Pela primeira vez, o próprio Rui Mendes estava presente, sentado no centro da mesa dos jurados como um rei no seu trono, o seu rosto bonito uma máscara de fria indiferença. A sua reputação precedia-o. Um aceno desdenhoso da sua mão podia acabar com uma carreira. Um por um, os semifinalistas atuaram. Cantaram com poder e precisão, as suas vozes a encherem o magnífico salão. Rui ofereceu críticas curtas e cortantes. Demasiado vibrato. Sem ligação emocional. Tecnicamente perfeito, mas completamente aborrecido. Quando o nome de Beatriz foi chamado, um murmúrio percorreu a audiência de alunos e professores. Rui Mendes ergueu uma sobrancelha, olhando para o seu programa. Beatriz Rebelo, disse ele ao microfone, a sua voz a pingar com descendência. Sem acompanhamento listado. Presumo que seja outra canção popular a capela. Beatriz caminhou para o centro do palco, a sua pequena figura a tremer sob o seu olhar esmagador. As luzes brilhantes tornavam impossível ver alguém na multidão, exceto a silhueta do famoso cantor na mesa dos jurados. Ela assentiu. Sim, senhor. Ele recostou-se na cadeira, um sorriso a brincar-lhe nos lábios. Que pitoresco. Continue. Beatriz respirou de forma trêmula, mais uma vez, cantou a canção de embalar do soldado. Colocou toda a sua recém-descoberta coragem na canção. Cantou pela sua mãe, pelo Sr. António e pelo avô que carregava no coração. A sua voz, pura e firme, cortou a atmosfera tensa do salão. Por um momento, o mesmo silêncio mágico desceu. A história na sua voz era inegável. Os outros dois juízes estavam visivelmente comovidos, as suas máscaras críticas a derreterem-se. Mas Rui Mendes permaneceu impassível. Tamborilou com a caneta na mesa, uma expressão de tédio absoluto no rosto. Quando ela terminou, ele foi o primeiro a falar. Bem, disse ele,
a sua voz a ressoar pelo auditório, isso foi. Querido. Uma pequena canção querida para uma menina querida. Olhou para ela, o seu olhar frio e desdenhoso. Isto é o desafio de vozes de elite, menina rebelo, não uma cantoria à volta da fogueira. Estamos à procura de uma superestrela global, não de uma aula de história. A sua voz tem uma certa pureza, admito, mas falta-lhe treino, poder e sofisticação. Numa palavra, banal. Cada palavra foi um golpe físico. Beatriz sentiu o ar a sair dos seus pulmões. O público mexeu-se desconfortavelmente. A crueldade era palpável. Ela conseguiu passar à final, graças a uma defesa apaixonada dos outros dois juízes, que argumentaram que a sua ligação emocional crua era um dom raro. Mas o desprezo público de Rui Mendes deixou a sua marca. Ele tinha-a rotulado como um caso de caridade, indigna. O verdadeiro confronto aconteceu 2 dias depois. Beatriz estava na biblioteca de música, a tentar encontrar um livro sobre técnicas de respiração, quando Mariana e a sua mãe, uma mulher formidável chamada Sandra Faria, entraram. Com elas estava Rui Mendes. Riam e conversavam como velhos amigos. Rui, querido, tinhas toda a razão sobre aquela pequena. Como se chama ela? Disse Sandra, com um aceno desdenhoso. A filha da empregada. Simplesmente não pertence aqui. Rui Mendes sorriu. O talento sem polimento é apenas ruído, Sandra. A rapariga é uma novidade, nada mais. Depois, ele virou-se e viu Beatriz, congelada junto a uma estante. Os seus olhos estreitaram-se, mas o sorriso não vacilou, de facto, tornou-se pior. Ele caminhou até uma vitrina de vidro que continha artefactos musicais raros. Lá dentro, estava a partitura original, manuscrita, de uma ópera italiana do século XV, notoriamente difícil. Apontou para a cascata complexa de notas no pergaminho amarelado. Vês isto, pequena, disse ele, a voz alta o suficiente para que todos na biblioteca ouvissem. Isto é música. Isto é arte. Requer uma vida inteira de dedicação e treino. Virou-se para ela, o seu sorriso a transformar-se num jogar de pura arrogância. Esquece as tuas velhas canções de embalar poeirentas, declarou teatralmente. Vais subir ao palco na final e cantar esta área. Canta-a na perfeição. Fez uma pausa para efeito dramático, e depois riu, uma gargalhada curta e acutilante. Canta-a, e eu próprio te darei os 100 milhões de euros. Mariana e a mãe desataram a rir. Era uma piada, uma humilhação pública e cruel. Não estava a fazer uma oferta, estava a fazer uma declaração. Estava a dizer-lhe, e ao mundo, que ela estava tão abaixo dele, tão fora da sua liga, que a própria ideia do seu sucesso era uma fantasia ridícula. Beatriz ficou paralisada, o rosto cinzento. O riso do cantor mais famoso do mundo ecoava nos seus ouvidos, o som do escárnio e do poder absoluto. Naquele momento, ele não tinha apenas insultado a sua voz, tinha esmagado a sua alma. Beatriz não fugiu. Fugir teria sido fazer barulho, atrair mais atenção. Em vez disso, simplesmente se virou e saiu, cada passo a exigir um esforço colossal de vontade. Manteve as costas direitas e a cabeça erguida, mas não conseguiu impedir as lágrimas quentes que transformavam o mundo numa confusão dolorosa e aquosa. O som do riso deles perseguiu-a, ricocheteando nos altos tetos abobadados da biblioteca, caçando-a pelos longos e silenciosos corredores. Era um som oco e cruel que parecia infiltrar-se nas próprias pedras da academia. Não parou até chegar à pesada porta de serviço que levava aos aposentos do pessoal. No instante em que a porta se fechou atrás dela, isolando-a do mundo requintado e luxuoso da academia, a sua compostura desmoronou-se. Desabou contra a ombreira fria de metal, o corpo sacudido por soluços que se esforçava por abafar, aterrorizada com a possibilidade de alguém ouvir. Chegou ao seu pequeno apartamento de 2 quartos e foi diretamente para o seu quarto, um espaço tão minúsculo que a cama, a pequena secretária e o guarda-roupa quase se tocavam. Enrolou-se na colcha, o rosto enterrado na almofada para abafar o som da sua dor. O sonho acabara. Tinha sido uma tolice sequer pensar que pertencia àquele mundo. O riso de Rui Mendes não era apenas uma crítica, era um verdito sobre toda a sua existência. Ela era a filha da empregada, uma partícula de pó num mundo de ouro. Ele olhara para ela e não vira nada de valor. E, naquele momento, ela acreditou nele. Quando Carla chegou a casa horas depois, o sol já se tinha posto. Estava exausta, os ombros doridos de um longo dia a esfregar e a polir. Entrou no apartamento, esperando encontrar Beatriz a fazer os trabalhos de casa ou a ler. Mas a sala estava escura e silenciosa. Um nó de ansiedade apertou-se no seu estômago. Beatriz, chamou suavemente. Não houve resposta. Encontrou a filha na cama,
ainda com as roupas do dia, o rosto pálido e manchado de lágrimas. A almofada estava úmida. O coração de Carla partiu-se. Soube, sem precisar de perguntar, que isto era mais do que uma tristeza infantil. Era uma ferida profunda. Sentou-se na beira da cama e acariciou suavemente o cabelo de Beatriz. O que aconteceu, meu amor? A voz de Beatriz era um sussurro rouco. Ele riu-se de mim, mãe. À frente de toda a gente. Ele disse que eu. Ele disse-me para cantar uma canção impossível. E riu-se. Carla ouviu, e a sua expressão mudou lentamente. O cansaço nos seus olhos foi substituído por fogo, uma raiva silenciosa e contida que era mais poderosa do que qualquer grito. Tinha passado a vida a ser invisível, a engolir o seu orgulho e a suportar os pequenos desprezos dos ricos a quem servia. Tinha feito tudo por Beatriz, para lhe dar uma oportunidade de vislumbrar um mundo que sempre fora negado a pessoas como elas. Ouvir que o rei desse mundo tinha usado o seu poder para esmagar o espírito da sua filha era uma injustiça intolerável. Quando Beatriz terminou a sua história, engasgando-se com os últimos detalhes humilhantes, Carla levantou-se. Não disse, está tudo bem, ou, não lhe ligues. Em vez disso, foi a um pequeno baú de madeira ao pé da sua cama. Era velho e simples, mas era o seu bem mais precioso. Abriu a tampa, e o cheiro a cedro e papel velho encheu o pequeno quarto. Enfiou a mão lá dentro e tirou cuidadosamente um diário gasto, encadernado a couro, e uma pequena caixa de veludo. Vem cá, Beatriz, disse ela, a voz despojada da sua habitual suavidade. Era forte e ressonante. Senta-te. Há algo que precisas de saber. Beatriz sentou-se lentamente, limpando os olhos. Carla sentou-se ao seu lado na cama e abriu o diário. As páginas estavam cobertas com uma caligrafia elegante e desbotada. Este era o diário do teu avô, começou Carla. O Manuel Rebelo não nasceu general. Nasceu numa aldeia no interior do Ribatejo, filho de um trabalhador rural. Tinha ainda menos do que nós temos agora. Quando era rapaz, as pessoas olhavam para as suas roupas remendadas e bolsos vazios e não viam nada. Tal como o Sr. Mendes olhou para ti hoje. Ela virou uma página, mostrando a Beatriz um trevo de 4 folhas prensado entre as folhas. Mas o teu avô sabia que o seu valor não estava na sua carteira. Estava no seu caráter. Ele alistou-se no exército com nada mais do que o desejo de fazer parte de algo maior do que ele. E aprendeu que o respeito não é dado à voz mais alta na sala, mas à mão mais firme e ao coração mais leal. Carla abriu então a pequena caixa de veludo. Lá dentro, sobre seda desbotada, estava uma medalha. Não era brilhante nem extravagante. Era simples, de bronze, com uma águia gravada. A cruz de guerra. Ele ganhou a percorrer sob fogo inimigo para salvar 3 dos seus homens, disse Carla, a voz embargada pela emoção. Ele estava aterrorizado. Escreveu sobre isso no seu diário. Disse que continuou a cantarolar uma pequena canção para si mesmo para que as suas pernas não cedessem. Uma melodia simples que a sua própria mãe lhe cantava quando tinha medo do escuro. Olhou para Beatriz, os seus olhos a encontrarem os da filha. Era o primeiro verso da canção de embalar do soldado. Ele não tinha uma grande voz, muitas vezes desafinava. Mas os seus homens diziam que ouvir o general cantar lhes dava mais coragem do que qualquer discurso inflamado. Beatriz, ao ouvir, estendeu um dedo trêmulo e tocou no metal frio da medalha. Carla continuou, a sua voz a ganhar força. Depois da guerra, o teu avô tornou-se um líder respeitado. Ele acreditava que as artes, a música, as histórias, a pintura, não eram luxos para os ricos. Acreditava que eram essenciais para a alma de um país, para curar e para lembrar. Ele trabalhou numa comissão que ajudou a fundar instituições culturais. E uma delas foi esta. Beatriz ergueu a cabeça. O quê? A Academia do Porto? Perguntou Carla, com um sorriso triste e irónico a tocar-lhe os lábios. Ele não foi um dos fundadores de nome, não um Rodrigues ou um Carnegie. Não tinha dinheiro para doar. Mas tinha influência e integridade. Lutou para que uma cláusula de bolsa de estudo fosse incluída nos estatutos da Academia, uma promessa de que uma parte dos seus lugares seria sempre reservada para o talento, independentemente da sua origem. Ele costumava dizer, o talento não conhece códigos postais. Esse foi o seu legado. Um legado que homens como Rui Mendes há muito esqueceram, enterrado sob pilhas de doações e fama. Ela fechou o diário e pegou nas mãos de Beatriz. O seu aperto era firme, uma âncora. Portanto, vês, tu não apenas pertences a este lugar, Beatriz. Uma parte dele pertence-te. Foi construído sobre os ideais do homem cujo sangue corre nas tuas veias.
A canção que cantas não é apenas uma canção de embalar velha e poeirenta. É o hino de um herói. É a fundação deste mesmo lugar. Olhou diretamente nos olhos da filha. Portanto, não vais desistir. Não vais deixar que aquele homem arrogante e vazio, com o seu riso barato, tenha a última palavra. Mas também não vais cantar a canção dele. Isso foi uma armadilha, concebida para te fazer falhar e provar que ele tem razão. Vais subir àquele palco na final. Vais ficar lá, como neta do general Manuel Rebelo, e vais cantar a nossa canção. Vais cantá-la por todos aqueles a quem já foi dito que não eram dignos. Vais cantá-la para lhes lembrar para que este lugar foi feito. Vais cantá-la em memória do teu avô. Beatriz olhou para a mãe, vendo não apenas uma mulher cansada que limpava o chão, mas uma guardiã feroz de um legado que ela nunca soube que existia. A vergonha e a humilhação que a tinham esmagado começaram a recuar, substituídas por uma brasa de propósito. A luta já não era por um prémio, era para reclamar o seu direito de primogenitura. Está bem, mãe, sussurrou ela, e uma única lágrima rolou-lhe pela face. Mas desta vez, não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de resolução. Vou cantar por ele. Os dias que antecederam a final foram tensos. A história do desafio público de Rui Mendes espalhou-se como fogo. A academia estava dividida. A maioria dos alunos ficou do lado de Mariana, vendo Beatriz como um embaraço, uma aberração que estava a diminuir o prestígio do concurso. Os média, farejando uma história sensacionalista de ascensão social, começaram a mencionar Beatriz nos seus artigos de antevisão, muitas vezes com um tom paternalista, apelidando-a de a soprano Cinderela. Rui Mendes, numa entrevista a uma importante revista de música, quando questionado sobre Beatriz Rebelo, respondeu com um sorriso frio. O objetivo do concurso é encontrar o futuro da música, disse ele. Precisamos de um artista com alcance, proeza técnica e uma sensibilidade moderna. Embora o sentimentalismo histórico seja encantador, não enche estádios. A mensagem era clara. Beatriz era o passado. Ele era o futuro. Mariana estava no seu elemento. Desfilava pelos corredores com a sua comitiva, falando em voz alta sobre a sua atuação final. Tinha um medley pop personalizado, completo com um espetáculo de lasers, dançarinos de apoio e um vestido que custaria, segundo rumores, 20.000 euros. Estava a montar um espetáculo, concebido para impressionar o juiz superestrela. Beatriz, por outro lado, retirou-se do ruído. Deixou de se importar com o que os outros pensavam. Passava o seu tempo nos recantos tranquilos da academia. Um dia, o Sr. António encontrou-a sentada junto ao roseiral da academia, com o diário do avô no colo. Ele não disse muito. Apenas lhe entregou uma pequena fotografia a sépia numa moldura de madeira simples. Mostrava um grupo de soldados jovens e cansados. No centro, estava um homem alto com olhos amáveis, notavelmente parecido com a sua mãe, o general Manuel Rebelo. Ele dizia sempre que a pessoa mais silenciosa na sala era geralmente a mais forte, disse o Sr. António, a voz rouca pela idade. Ele teria orgulho em ti, menina. Muito orgulho. Beatriz pegou na fotografia, traçando os contornos do rosto do seu avô. Passou horas a ler o seu diário, absorvendo as suas palavras sobre coragem, humildade e a beleza simples de uma canção cantada com o coração. Não estava apenas a aprender sobre um herói, estava a conhecer a sua família. Ela praticava, mas não como os outros alunos. Não fazia escalas nem trabalhava com um metrónomo. Ia para o auditório vazio tarde da noite, quando a única luz era a fraca e fantasmagórica luz de serviço do palco. Ficava lá e simplesmente falava com o seu avô, contando-lhe sobre o seu dia, os seus medos, a sua mãe. E depois, cantava a sua canção. Cantava às vezes sem conta, não para aperfeiçoar as notas, mas para se aprofundar no seu significado. A cada repetição, a canção tornava-se mais parte dela. Estava na sua respiração, no seu sangue. Já não era uma menina a interpretar uma canção. Era uma contadora de histórias, a relatar uma história sagrada. Na noite da final, a Academia de Música do Porto fervilhava de energia nervosa. Limusinas alinhavam-se na longa e sinuosa entrada. O auditório estava lotado. A elite musical, executivos de editoras discográficas, músicos famosos, críticos e os ricos patronos da academia estavam todos presentes. O palco era um espetáculo deslumbrante de luz e tecnologia. Nos bastidores, reinava o caos. Estilistas agitavam-se à volta do cabelo de Mariana. Coreógrafos davam instruções de última hora aos seus dançarinos. Beatriz estava sentada sozinha num pequeno e silencioso camarim. Usava o mesmo vestido branco simples que a sua mãe lhe fizera. Sem maquilhagem, sem penteado elaborado. Nas suas mãos,
segurava a velha fotografia do seu avô. Carla entrou pouco antes do início do espetáculo. Não estava a usar o seu uniforme de empregada. Usava um vestido azul escuro simples mas elegante, que comprara numa loja de segunda mão anos antes e guardara para uma ocasião especial. Parecia bonita e orgulhosa. Ajoelhou-se em frente à filha e ajustou-lhe o colarinho do vestido. Não ofereceu conselhos de última hora. Não era preciso. Estou na terceira fila, perto do corredor, disse ela, a voz firme. Não me vais conseguir ver por causa das luzes, mas eu estarei lá. E ele também. Beijou Beatriz na testa. Amo-te, minha menina corajosa. Enquanto esperava pela sua vez, Beatriz assistiu à atuação de Mariana no monitor. Foi exatamente o espetáculo que todos esperavam. A música era alta, as luzes ofuscantes, a dança energética. Mariana atingiu todas as notas com uma perfeição comercial impecável. O público, especialmente os membros mais jovens, rugiu de aprovação quando ela terminou numa pose confiante. O aplauso foi ensurdecedor. Rui Mendes sorria e aplaudia com entusiasmo. Este era o futuro que ele queria. Depois, foi a vez de Beatriz. Um assistente de palco olhou com pena para o seu vestido simples e mãos vazias. És a próxima, miúda. Boa sorte. O apresentador, uma carismática personalidade da televisão, anunciou o seu nome. E agora, a nossa última finalista da noite. Ela tem chamado a atenção com o seu estilo tradicional. Por favor, deem as boas-vindas a Beatriz Rebelo. Houve um murmúrio de aplausos educados, mas hesitantes. Quando Beatriz subiu ao enorme palco, ouviram-se sussurros e risos abafados da secção dos estudantes. Ela parecia tão pequena, tão simples, tão deslocada no meio de toda aquela grandeza. Caminhou para o centro do palco e ficou imóvel, esperando que os murmúrios se acalmassem. O brilho das luzes do palco era tão intenso que quase doía, criando uma parede de brilho que a separava do vasto e escuro mar do auditório. Não conseguia ver a sua mãe, nem o Sr. António. Tudo o que via era a mesa dos jurados e o rosto entediado e arrogante de Rui Mendes. Ele estava recostado na cadeira, já a olhá-la com desdém, pronto para dar o golpe final e fatal no seu sonho tolo. Inclinou-se para o microfone, a sua voz a ecoar pelo salão. Menina Rebelo, disse ele, com um sorriso condescendente, antes de começar a sua canção de embalar, creio que temos um assunto pendente. Há algumas semanas, fiz-lhe um desafio bastante público e, admito, teatral. Está pronta para cantar a área? Está pronta para a sua pergunta de 100 milhões de euros? O público riu. Ele estava a brincar com ela, a transformar o seu momento final no entretenimento à sua custa. Beatriz permaneceu em silêncio por um longo momento, a sua pequena figura a comandar a atenção de todo o auditório. O seu coração batia com força, mas a sua mente estava clara como cristal. Lembrou-se do seu avô a caminhar sob fogo inimigo. Isto não era nada comparado com isso. Respirou lenta e profundamente e olhou diretamente para Rui Mendes. A sua voz, quando falou, não tremeu. Era suave, mas transportou-se pelo salão silencioso com uma clareza perfeita. Não, Sr. Mendes, disse ela. Não vou cantar a sua canção esta noite. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. O sorriso de Rui vacilou, substituído por um clarão de raiva. Vou cantar a canção do meu avô, continuou Beatriz, a sua voz a ganhar força. O nome dele era General Manuel Rebelo. O nome ressoou no salão silencioso como um trovão. Nas filas da frente, onde se sentavam os patronos mais antigos e influentes da academia, ouviu-se um murmúrio de reconhecimento. O seu retrato estava pendurado no átrio principal, entre os dos fundadores. O rosto de Rui Mendes ficou pálido. A história que ele tinha descartado com tanta arrogância estava subitamente viva à sua frente. Beatriz fechou os olhos. Já não precisava de o ver. Não precisava de ver nenhum deles. Tinha ido para outro lugar, para um campo tranquilo, há muito tempo, com um bom homem que estava assustado, mas que cantava na mesma. E então, com todo o amor, toda a história e toda a coragem silenciosa no seu sangue, ela começou a cantar. O sol põe-se baixo sobre a colina. A primeira linha foi pouco mais que um sussurro, mas pareceu afastar fisicamente o brilho avassalador das luzes do palco. Era um som de honestidade tão profunda e crua que silenciou instantaneamente os arrastares de pés e as tosses inquietas no auditório. Não era uma atuação, era uma confissão. As sombras alongam-se, o ar fica quieto. A voz de Beatriz não tentou encher o vasto espaço com volume. Em vez disso, criou intimidade. Lançou um feitiço de reverência silenciosa, atraindo todos no salão para perto, como se estivessem reunidos à volta de uma pequena fogueira cintilante numa vasta planície escura.
O elaborado espetáculo de luzes que tinha deslumbrado para Mariana desapareceu, substituído por um único holofote dourado e suave que caiu sobre Beatriz, fazendo o seu cabelo loiro brilhar como uma auréola. Foi um acidente, a configuração padrão que os técnicos não se deram ao trabalho de mudar, mas pareceu uma bênção. Ela cantou sobre o cansaço do soldado, a dor nos seus ossos, a lama nas suas botas. Cantou sobre a sua saudade de um lar que não tinha a certeza se voltaria a ver. As notas eram simples, a melodia tão antiga como o tempo, mas a sua entrega era de uma pureza avassaladora. Na sua voz, o público não ouviu uma artista por polir, mas o eco de 1000 despedidas esquecidas, os sussurros ditos em estações de comboio, as orações silenciosas de mães pelos seus filhos, o anseio humano universal por paz e segurança. Na terceira fila, Carla Rebelo estava sentada, hirta como uma estátua. As suas mãos estavam tão apertadas no colo que os nós dos dedos estavam brancos. Lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, mas ela não emitia som. Escutava com todo o seu ser, ouvindo não apenas a sua filha, mas o seu pai, a sua própria história, a força silenciosa e inquebrável da sua família tornada canção. A poucas filas de distância, o Sr. António, vestido com o fato simples e limpo que possuía há 30 anos, tirou os óculos e limpou os olhos com um lenço. Viu o rosto do seu jovem comandante, um homem que liderava com bondade e coragem, a cantarolar esta mesma melodia no silêncio assustador antes de uma batalha. Os dois juízes ao lado de Rui Mendes já não eram juízes. Eram cativos. A juíza, uma famosa cantora de ópera, tinha a mão pressionada contra o coração, a sua maquilhagem cuidadosamente aplicada arruinada por um rasto de lágrimas silenciosas. O outro juiz, um astuto produtor musical conhecido pela sua perspectiva cínica e comercial, olhava para o palco, a boca ligeiramente aberta, a caneta esquecida na mesa. Tinha passado a vida à procura da próxima grande novidade, algo novo para vender. E ali estava, numa menina de 10 anos e numa canção com 100 anos. Não estava a ouvir um produto, estava a ouvir a verdade. Mas toda a atenção de Beatriz, toda a força emocional da sua canção, estava focada num homem, Rui Mendes. Ele começara recostado na cadeira, uma postura de arrogância e tédio supremos. Mas à medida que a canção se desenrolava, ele começou, lenta e quase imperceptivelmente, a endireitar-se. O seu sorriso desapareceu. A sua habitual máscara de cinismo caiu. Ele já não era Rui Mendes, a superestrela global. Era Rui Kapowski, o filho de imigrantes polacos que pouparam cada cêntimo que ganharam a trabalhar em fábricas para pagar as suas primeiras aulas de piano. Era o rapaz que frequentou a Academia do Porto com uma bolsa de estudo, assustado e deslocado, constantemente ridicularizado pelas suas roupas de segunda mão e sotaque carregado. Lembrou-se da vergonha ardente, do desejo desesperado e avassalador de provar que todos estavam errados, de se tornar tão rico e poderoso que ninguém se poderia rir dele outra vez. A canção de Beatriz tinha contornado a fortaleza de fama e riqueza que ele passara décadas a construir à sua volta. Falou diretamente ao rapaz solitário e assustado que estava lá dentro. Lembrou-lhe da coisa que ele tinha sacrificado no altar da sua ambição, a sua autenticidade. Tinha passado a vida a aperfeiçoar a arte de fazer um som perfeito, mas esquecera-se da importância de fazer um som honesto. Olhou para Beatriz, esta pequena e destemida menina, e pela primeira vez em anos, sentiu uma vergonha profunda e nauseante. Tinha usado o seu imenso poder para humilhar uma criança que possuía a mesma coisa que ele tinha perdido. Dorme, meu soldado, as batalhas vão cessar. Sonha com o lar e encontra a tua paz. As últimas notas pairaram no ar, tão delicadas como um fio de teia de aranha, mas fortes como o aço. Cintilaram no silêncio, envolvendo 1000 pessoas num momento coletivo e de cortar a respiração de profunda emoção. Beatriz baixou a cabeça, a sua história contada. Durante uns bons 10 segundos, houve um silêncio absoluto. Não o silêncio constrangedor da confusão, mas o silêncio sagrado de uma congregação após uma oração. Era um silêncio tão completo, tão cheio de sentimento, que ninguém ousou quebrá-lo. Depois, da terceira fila, uma única pessoa começou a aplaudir. Era Carla Rebelo, a levantar-se lentamente. O seu rosto era uma bela máscara manchada de lágrimas de amor e orgulho. O seu aplauso solitário ecoou na quietude. Depois, outra pessoa se levantou, e outra. O Sr. António. Os juízes. Uma famosa estrela de rock na quinta fila. Um crítico de música endurecido que não aplaudia de pé há uma década. Em segundos, todo o auditório estava de pé. O aplauso que se seguiu não foi o aplauso educado e entusiástico que Mariana recebera. Foi um rugido. Foi uma onda de emoção, uma libertação catártica e estrondosa de gratidão e admiração. As pessoas não estavam apenas a aplaudir, estavam a aclamar, a gritar a bravo. Algumas choravam abertamente. Não estavam a aplaudir apenas uma canção, estavam a aplaudir a coragem, a aplaudir uma história.
Estavam a aplaudir o triunfo desafiador e belo do espírito humano. Nos bastidores, Mariana Faria olhava para o monitor, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria. O seu espetáculo imaculadamente produzido, o seu vestido caro, os seus dançarinos de apoio, tudo tinha sido apagado da memória por uma menina num vestido caseiro a cantar uma canção popular. Ela oferecera-lhes fogo de artifício, Beatriz mostrara-lhes as estrelas. No palco, Beatriz finalmente levantou a cabeça. Os seus olhos azuis arregalaram-se de espanto ao ver as 1000 pessoas de pé, os rostos virados para ela, as mãos a criar uma tempestade de aprovação. Um sorriso lento e tímido espalhou-se pelo seu rosto. Naquele momento, ela soube. O seu avô estava certo. A sua mãe estava certa. Uma voz verdadeira, uma voz do coração, podia ser mais poderosa do que qualquer exército. Os jurados estavam em desordem. Os 2 juízes comovidos ainda estavam de pé, a aplaudir furiosamente. Rui Mendes, no entanto, permanecia sentado. Estava pálido, chocado, a olhar para a menina no palco como se tivesse visto um fantasma. O rugido da multidão era o seu julgamento, e ele sabia-o. Finalmente, o apresentador regressou ao palco, a sua própria compostura profissional abalada. Teve de gritar para se fazer ouvir por cima do barulho. Vamos ouvir mais uma vez para Beatriz Rebelo. Uau! Simplesmente uau! O aplauso só diminuiu depois de vários minutos. Quando uma aparência de ordem foi restaurada, os 3 juízes reuniram-se, a conversar de forma animada e discreta. As câmaras focaram os seus rostos. Rui abanava a cabeça, a discutir, mas os outros 2 estavam determinados, os seus rostos firmes. O juiz produtor apontou para a audiência e depois de volta para o palco, como se dissesse, estás cego. As pessoas já decidiram. Após uma deliberação tensa que foi transmitida pela televisão e pareceu durar uma eternidade, eles separaram-se. O apresentador caminhou para o centro do palco com um envelope dourado na mão. Senhoras e senhores, os juízes chegaram a um veredito, anunciou ele, a sua voz cheia de drama. O vencedor do desafio de vozes de elite deste ano, o destinatário de uma bolsa de estudo integral da Academia do Porto e de 100 milhões de euros em patrocínios, fez uma pausa, abrindo o envelope. O salão prendeu a respiração. Beatriz Rebelo. A explosão de som foi ainda mais poderosa do que antes. Canhões de confetes dispararam, cobrindo o palco com ouro e prata cintilantes. Beatriz ficou paralisada, sem conseguir processar completamente as palavras. Era impossível. Não podia ser real. Carla Rebelo soluçou de alegria, caindo de volta na sua cadeira, a tremer. Mas então, o apresentador levantou a mão. Esperem, senhoras e senhores, há mais. Os juízes fizeram um segundo anúncio sem precedentes. Leu de outro cartão. Devido à sua conduta durante este concurso, que o Conselho da Academia do Porto considerou contrária aos princípios fundadores desta instituição, princípios defendidos por um dos nossos fundadores esquecidos, o general Manuel Rebelo, foi pedido ao Sr. Rui Mendes que se demita do seu cargo de juiz, com efeito imediato, terminando todas as suas afiliações oficiais com a Academia. Uma onda de suspiros chocados percorreu o salão. O rosto de Rui Mendes, projetado nos ecrãs gigantes, era uma máscara de choque e humilhação puros e absolutos. Tinha sido publicamente deposto. O rei tinha sido destronado pela filha da empregada. Além disso, continuou a declaração, para honrar o espírito desta noite, a Academia tem o orgulho de anunciar a criação de uma nova bolsa de estudo permanente, a Bolsa General Manuel Rebelo, a ser atribuída anualmente a um aluno que demonstra uma alma e honestidade emocional excepcionais na sua música. E a primeira destinatária é a menina Beatriz Rebelo. Não foi apenas uma vitória, foi uma revolução. No caos que se seguiu, enquanto Beatriz era cercada por simpatizantes e pela imprensa, ela procurou por entre os flashes das câmaras e as mãos estendidas, à procura da única pessoa que precisava de ver. Finalmente, viu a sua mãe abrir caminho através da multidão, o rosto radiante. Encontraram-se no meio do palco, debaixo da chuva de confetes, e abraçaram-se. Conseguiste? Sussurrou Carla no cabelo da filha. Tu trouxeste-o de volta para casa. Um pouco mais tarde, quando a multidão começou a dispersar-se, Beatriz sentiu um toque leve no seu ombro. Virou-se para ver Rui Mendes. Parecia mais pequeno, diminuído, despojado da sua aura de poder. O sorriso arrogante desaparecera, substituído por um olhar cansado e assombrado. Os seus seguranças estavam a poucos metros de distância, parecendo desconfortáveis. Ele começou, limpando a garganta. A tua atuação ele parecia incapaz de encontrar as palavras certas. Olhou para o chão, depois de volta para ela, os olhos com um estranho brilho de arrependimento. Fizeste-me lembrar de algo que perdi há muito tempo, disse ele finalmente, em voz baixa. Obrigado.
Não pediu desculpa pela sua crueldade, não em palavras, mas a vergonha nos seus olhos foi desculpa suficiente. Deu um pequeno aceno de cabeça, depois virou-se e foi-se embora, desaparecendo nas sombras dos bastidores, um ídolo caído a abandonar o seu próprio templo. Na manhã seguinte, a história estava em todas as manchetes, em todos os programas matinais de televisão. A alma do Porto, filha de empregada vence Titã. A narrativa era irresistível. A Cinderela, o herói esquecido, a celebridade arrogante, o regresso triunfante de valores esquecidos. Beatriz Rebelo já não era a soprano Cinderela. Era uma heroína nacional. Semanas mais tarde, Beatriz e Carla mudaram-se do pequeno apartamento do pessoal. Não se mudaram para uma mansão. Por insistência de Carla, compraram uma modesta e acolhedora quinta no Alentejo, a vários quilómetros da academia. Tinha um pequeno jardim que Carla sempre sonhara ter. Os 100 milhões de euros foram colocados num fundo fiduciário, gerido por uma equipa de advogados e consultores financeiros reunida pelo agora adorador Conselho da Academia. Beatriz começou os seus estudos na Academia do Porto como aluna a tempo inteiro. Não tinha um vestido de cristal nem um nome de família famoso, mas caminhava pelos corredores com uma confiança tranquila que ninguém se atrevia a desafiar. Os outros alunos, até mesmo Mariana, tratavam-na agora com uma mistura de admiração e respeito. Ela tinha conseguido algo que nenhum deles conseguiria. Não tinha apenas ganho um concurso, tinha mudado a cultura da escola. Teve aulas de piano e estudou teoria musical, mas o seu maior professor continuou a ser o diário do seu avô. Nunca cantou a área italiana. Em vez disso, começou a escrever as suas próprias canções. Eram canções simples, como as dele, sobre pessoas comuns, sobre atos de coragem silenciosos, sobre o amor entre uma mãe e uma filha. Numa tarde soalheira de primavera, Beatriz estava sentada no novo jardim da sua mãe. Carla estava a cuidar das suas rosas, a cantarolar uma melodia familiar. Beatriz tinha um violão, um presente do juiz produtor musical, e um caderno de notas. Estava a trabalhar numa nova canção. O último verso era sobre uma menina num grande palco, a cantar uma canção para um herói que nunca conheceu e, ao fazê-lo, a encontrar finalmente a sua própria voz. Era uma voz que tinha comovido milhões, não pela sua perfeição técnica, mas porque dizia sempre a verdade. E num mundo cheio de ruído, esse era o som mais precioso de todos. E por agora, é aqui que vamos deixar a nossa história. Sempre que partilho algo assim, espero que te dê uma oportunidade de te afastares da agitação diária e relaxares um pouco. Gostaria muito de saber o que estavas a fazer enquanto ouvias, talvez a descontrair depois do trabalho, numa viagem de carro à noite, ou simplesmente a relaxar. Deixa um comentário. Eu leio-os todos. E se quiseres que os nossos caminhos se cruzem novamente, um gosto e uma subscrição fazem toda a diferença. Estamos sempre a tentar melhorar as nossas histórias, por isso não hesites em deixar o teu feedback nos comentários abaixo. Obrigado por passares este tempo conosco.